Atualmente é muito comum nós percebermos uma certa distorção, uma certa troca nos papéis de homens e mulheres, do masculino e do feminino, no sentido de que as mulheres querem assumir esse papel masculino de empoderamento, de independência, e os homens acabam cedendo, acabam ficando mais passivos, e aí os papéis se invertem totalmente. E a gente quer falar um pouquinho sobre os prejuízos que isso vai causar na nossa vida e no nosso relacionamento. Mas antes de começar, se você não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos um casal. Nós somos um casal que busca trazer esse tipo de conteúdo totalmente ligado a desenvolvimento pessoal, desenvolvimento no relacionamento, entre outros aspectos que vão te ajudar para buscar ou conseguir, ou às vezes até manter um relacionamento de qualidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa um like no vídeo que nos ajuda bastante. E para começar, a gente precisa entender que a gente vai estar dentro de uma dinâmica de relacionamentos entre mim e a minha parceira. Então, a gente sempre vai estabelecendo ali uma dinâmica, né, do relacionamento. Em qualquer relacionamento a gente vai ter uma dinâmica. E às vezes a gente começa a entrar num grupo social, num relacionamento ou no nosso ambiente de trabalho e a gente não entende muito bem ainda qual é o nosso papel dentro, por exemplo, daquela empresa. Só que conforme eu vou adentrando e vou entendendo como os outros vão se comportando, como eu devo me comportar, a gente vai estabelecendo essa dinâmica. E aí, a partir disso, eu começo a afirmar o meu papel dentro dessa empresa. E no relacionamento seria a mesma coisa, só que não é assim que a gente faz, né? Por quê? Porque o papel dentro do relacionamento, ele não está claro pra gente. Assim como tem lá no POP da empresa a descrição do meu cargo. Não está tão simples assim quando eu entro num relacionamento. E é aí que começa a nossa dificuldade. Porque a gente vem com uma carga, né? A gente vem com crenças, com condicionamentos que a gente veio construindo ao longo de toda a nossa vida, nossa infância, nossa adolescência. A gente foi construindo tudo isso. E aí, quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, a gente pega toda essa nossa carga, toda essa nossa bagagem que a gente veio trazendo como a verdade absoluta da nossa vida. E basicamente o que a gente faz? A gente impõe para outra pessoa, a gente descarrega tudo em cima daquela outra pessoa, como as nossas verdades, os nossos termos, e é assim que a gente vai viver a nossa vida. E é aí que começam os problemas, porque a outra pessoa faz exatamente a mesma coisa. Então são duas cargas de crenças e condicionamentos, às vezes opostas, às vezes distorcidas, e em todas as vezes vai ter algum grau de distorção, vai ter um grau de limitação, e aí começam os conflitos, e aí começa o desequilíbrio nos relacionamentos. E aí, dependendo de como você foi condicionado, de como você foi ensinado, vai ser como você vai querer ter a sua participação nesse relacionamento. Então, se por exemplo, você foi uma mulher que você teve referências, que você viu as mulheres da sua família sendo muito executoras, sendo muito masculinas, tomando conta de tudo, tomando conta da casa, mandando no marido, sendo basicamente o homem da casa, obviamente que é esse padrão que você vai trazer para o seu relacionamento, é isso que você vai replicar na sua vida. E é aí que começa toda essa inversão, porque você traz isso como a sua verdade absoluta e você quer replicar isso porque é isso que você aprendeu, é isso que é o correto para você fazer a partir da sua percepção do que você aprendeu. Da mesma forma, o masculino, né? Então, se você não teve alguém ali para te direcionar nesse masculino, ou que talvez você tenha tido uma participação ou um envolvimento maior com o feminino da sua família, você vai levar isso também para dentro da sua família que você vai formar, né, que você vai construir com a tua parceira. E aí você levando uma energia maior feminina para dentro de um relacionamento que já tem alguém feminino, isso pode gerar algum conflito da mesma forma que a mulher quando traz uma energia masculina para uma relação que já tem um homem. Então, quando o homem feminino ele traz uma bagagem, né, feminina para dentro de um relacionamento que no caso já teria uma esposa, uma mulher, uma namorada, a gente teria duas energias femininas. Da mesma forma, quando a mulher traz uma energia masculina dentro de uma relação que já tem um homem, seriam duas energias masculinas. E aí isso começa naturalmente a conflitar, porque existe uma inversão dos papéis e isso vai causar
muito problema para o casal. Por isso que a inversão de papéis, ela sempre vai trazer um choque no relacionamento, porque não há mais papéis definidos. E essa relação, ela começa a não colher os resultados que deveria colher quando as duas energias estão equilibradas, ou seja, eu estou no meu papel de masculino, de homem, e ela está no papel de feminino, de mulher. E a partir disso, essa interação, ela se dá só de desenvolvimento, e não em conflitos, discussões e inversão de papéis. E é por isso que atualmente a gente tá vendo assim muitas discussões sendo levantadas, né, no quesito de quem que vai pagar a conta, o homem deve pagar, a mulher deve pagar, deve dividir, é o homem mesmo que deve prover uma casa, uma família. A gente entra em alguns dessas discussões que não faz o menor sentido, porque basicamente isso só acontece porque a gente saiu completamente do nosso papel e a gente não sabe mais qual é o papel masculino e qual é o papel feminino. Por isso que a gente fica em dúvida se quando você vai sair para jantar com um homem, é ele que deve pagar a conta, ou se você deve pagar a conta, ou se você deve dividir a conta. Se a gente soubesse dos nossos papéis, do nosso lugar, se a gente tivesse clareza de tudo isso, da importância disso, esses assuntos eles jamais entrariam em pauta, a gente jamais estaria discutindo esse tipo de coisa. E é justamente por isso também que nos relacionamentos a gente vê bastante conflitos relacionados a dinheiro, relacionados a homens que aparentemente não fazem o que deveriam fazer, ou a mulheres que estão atropelando tudo, estão passando por cima e não estão abrindo espaço para esse homem agir. Enfim, essas distorções gigantescas estão acontecendo porque a gente, em algum momento, a gente se perdeu da nossa natureza, da criação, de como realmente as coisas foram feitas, de como deveria acontecer naturalmente. Porque as mulheres foram buscando muito todos os direitos iguais, empoderamento, independência, e os homens acabaram também, de certa forma, aderindo a essa igualdade, pensando que, então se é tudo igual, então você paga a mesma coisa, a gente divide as contas, eu não preciso ser o provedor, eu não tenho filha desse tamanho, né? Não preciso sustentar, não preciso ficar pagando nada pra você. E aí que todos os problemas começaram a surgir nos relacionamentos e nas famílias. E aí a gente vai perdendo esses princípios, né, que embasariam, que alicerciariam essas famílias, e os conflitos eles começam a ser gerados de forma mais contínua. Por quê? Porque a gente está tratando tudo de uma forma muito maleável, né? Então a gente não sabe, não existe mais um papel definido, e esse homem, como ele não tem um papel definido, ele também não faz questão ou também não busca exercer esse papel, porque não tem um papel ali, ele simplesmente está sendo aquilo que ele acredita ser melhor para a relação. E eu imagino que, né, quando a mulher também ela não tem esse papel definido, ela também está fazendo aquilo que ela acha melhor para a relação. Só que quando não tem nada definido entre os papéis, o que começa a ocorrer é que um começa a cobrar do outro que não está fazendo. Por quê? Porque, primeiro, que um não sabe qual é o papel dele, por isso que ele não está fazendo. E segundo, como eu percebo que você não consegue suprir as minhas necessidades, eu vou cobrar de você, para você ser o que eu acho que você deveria ser, porque você não está sendo, né? E na maioria das vezes, a gente nem sabe quem a gente deveria ser. E é aí que começam os conflitos, né? E esses conflitos, esses diálogos intermináveis, eles de fato não chegam numa conclusão, porque as pessoas que estão conversando, elas nem sabem sobre o que estão conversando. É apenas uma discussão para ver quem ganha e para que o outro supra a necessidade dele. E aí fica uma confusão que não se chega a lugar nenhum, culminando possivelmente numa separação ou numa convivência das trevas. Todo esse caos, né, que a gente está vivendo, de a mulher ter que chegar, tomar iniciativa para conversar com o homem, mulher pedir o homem para namorar, pedir o homem em casamento, homem querendo usar roupa feminina, querendo usar maquiagem, querendo assumir papéis femininos porque existe liberdade de expressão e tudo mais. Tudo isso não tem como dar certo, não tem como isso ser benéfico para as famílias e para os relacionamentos, porque
a gente já vive essa inversão de papéis que a gente nem percebe que existe. E aí, se a gente começar a mulher se vestir como homem e o homem se vestir como mulher, daí sim que ferrou com tudo e a gente nunca mais vai conseguir encontrar a luz no fim desse túnel, porque aí definitivamente tudo vai estar completamente bagunçado. E quanto mais a gente abre brechas para isso, mais isso vai se espalhando, mais isso vai contaminando as nossas relações. Então a gente precisa buscar esse desenvolvimento como pessoa, entender a nossa verdadeira essência, se conectar com quem a gente realmente é, para que a gente consiga assumir o nosso papel. E aí sim a gente consiga construir um relacionamento sólido, que vai ser construído com bases sólidas, que vai ser construído com valores, com princípios, que vai realmente ser algo que eu vou mergulhar mais tarde, que eu vou construir a minha família e eu vou conseguir repassar valores sólidos de geração para geração. E não simplesmente eu vou ficar nessa superficialidade, tentando impressionar as outras pessoas. Então é muito importante a gente se desenvolver como pessoa para que a gente consiga desenvolver o nosso relacionamento. Isso aí. Espero que tenha feito sentido isso para você. Se fez, deixa um comentário para a gente saber. Se não fez, deixa o teu comentário aí para a gente entender melhor também a forma que você entende isso, a forma que você pensa, ou até a forma que você está vivendo o relacionamento hoje em dia. E aproveitando, não se esquece de se inscrever e deixar um like no vídeo, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Até mais!